Bom dia! Hoje, quarta-feira de cinzas, né? Aquele dia que, depois daquele barulho, daquela agitação, feriado de carnaval, aquele dia mais assim de recolhimento, né? Aquele dia que a gente procura ficar mais em silêncio, procurando ali descansar um pouquinho mais. E você que tá aí, está sentindo isso? Tá percebendo aí, né? Qual que é a sensação que você tá sentindo hoje? É um sentimento que não é um sentimento de tristeza, também não é um sentimento de culpa, mas talvez, eu acho que a gente, né, se pergunta muito, será que eu ainda estou conectada comigo, né? Comigo mesma? Eu não sei se você que tá aí, né? Se você anda sentindo, tendo essa sensação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a conexão ali com a nossa essência, com a nossa própria essência, tá? Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos aproveitar esse momento para a gente trazer o nosso minuto estelar, aquele momento da gente agradecer. Então, assim, pelo que você que tá aí é grata no dia de hoje, você já agradeceu a vida dos seus pais, dos seus familiares, das pessoas que moram com você? De repente, você que tá aí já é mãe, já é pai, ou de repente avó, né? Avô. Então agradeça pela vida das pessoas que você ama, agradeça sempre pela sua própria vida, todos os dias. E vai agradecendo por você estar aqui, né, no momento presente, por estar tendo a oportunidade de estar assistindo esse vídeo. Então é importante a gente ter esse momento, esse olhar sempre para gratidão. Por exemplo, eu olhando aqui a minha volta, é só gratidão. Olha quanta vida tem por aqui, né? É o canto dos pássaros, a presença deles, é a presença aqui das árvores, do verde. E é muito bom estar com esse silêncio, né? Imersa aqui na natureza. Então você que tá aí, né? Pelo que você é grato. E olhando aqui a natureza, né? Eu fico pensando aqui, a gente acaba observando, fazendo algumas reflexões e, por exemplo, a árvore, ela não fica tentando ser outra coisa, né? Ela é árvore. Agora, quando a gente para pensar em outros exemplos também da natureza, ainda sobre a árvore, ela cresce e ela não pede permissão para ter este crescimento, né? Para concluir o raciocínio aqui. Ela vai criando raiz, ela tem os galhos, ela tem ali as folhas, né? Ela vai tendo esse crescimento e ela não fica pedindo permissão, né? Ela vai crescendo, ela vai expandindo. Eu acho muito legal a gente pensar nisso, sabe? A natureza, ela traz isso pra gente, essa observação, as reflexões, sabe? Eu acho muito, muito bacana. E aí, por que será que a gente se desconecta tanto, né, da nossa própria essência? O que faz com que a gente se perca no meio do caminho? Por que será que isso acontece, sabe? Então fica aí a reflexão.
E aí a gente vai caindo nessa armadilha da desconexão com a nossa própria essência, quando a gente começa a ouvir demais a opinião dos outros, quando a gente recebe muita informação, quando a gente fica muito ali preocupado, né, com o externo, vivendo no piloto automático, muito barulho, sabe? Barulho que eu falo é barulho das pessoas ficarem falando, você vivendo numa vida muito corrida, no piloto automático, você acabar ali aceitando, né? Sabe quando chega alguém ali no teu dia a dia e a pessoa parece que vem e traz uma pecinha e ela consegue, tipo, inserir essa pecinha em você, porque ela tá dando a opinião dela. Às vezes é uma pessoa que não entende nada sobre o assunto, mas ela vem para jogar areia, sabe? Nos seus sonhos, nos seus projetos, enfim. E é sobre isso, né? Então a gente acaba se perdendo. É como se a gente estivesse fazendo ali um caminho, nós estamos ali caminhando, e aí vem alguém e tira a gente completamente da nossa rota, sabe? E aí quando a gente começa a prestar atenção nisso, quando a gente começa a ganhar consciência, aí a gente vai encontrando, né, o retorno para casa ali. E a casa que eu falo é o nosso interior, né? Quando a gente volta para si, para o nosso centro, para nossa essência, sabe? E ela sempre esteve ali, mas por algum motivo a gente acaba saindo, né, desse caminho. E olha só, hoje é dia da gente trazer aqui para a nave estelar aquele quadro da Biblioteca Estelar. E a gente tem falado muito sobre aquele livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos. E tem um conto desse livro que ele fala muito de recolher ossos, né? E é como se a gente resgatasse ali uma parte nossa que acabou ali sendo perdida. E a gente acaba passando, né, por isso. Muitas vezes a gente vai perdendo a nossa energia, a gente vai dando poder, né, para o outro, enfim. É como se a gente precisasse de validação, né, o tempo inteiro. Então, nesse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, existe um conto chamado La Loba. Eu acho que a gente já falou um pouquinho dele aqui na nave estelar, mas enfim, a La Loba, ela vive no deserto, né? E ela vai recolhendo ali os ossos. Então, com paciência, muita paciência, ela vai ali juntando cada pedacinho, sabe? Cada pedacinho. E quando esse esqueleto ele fica completo, ela começa a cantar, né? Ela canta, e enquanto ela canta, é como se esse lobo ele começasse a ganhar carne, ele ganha pele, ele ganha vida, né? E começa a correr, 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 e aí se transforma em mulher, né? Então esse conto eu trouxe por quê? Porque ele fala para a gente lembrar, né, de quem somos. Então a gente precisa disso, sabe? Se lembrar. E é sobre juntar, né, as partes, as suas próprias, né, própria parte que elas ficaram espalhadas por aí, tá? Então é sobre isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, reflexões. Então, por exemplo, se a gente fosse parar para pensar em questão dos ossos, né? Qual osso será
ali seu que tá perdido por aí, né? Qual parte sua será que você precisa resgatar, sabe? Será que foi algum sonho que você deixou para trás? Será que foi algum desejo? Será que... enfim, reflita, tenta entender ali o seu momento de vida. Será que você precisa resgatar um autocuidado? De repente, se lembrar de alguma coisa aí que você precisa dar um pouquinho mais de atenção, sabe? Então fica essa reflexão aí para você hoje. E a gente precisa ficar de olho nisso, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar saindo da nossa rota toda hora, ali a todo momento. Porque a todo momento nós somos convidadas para isso. E às vezes a gente confunde uma sensação de que a gente está muito cansada. E na verdade não é cansaço. É uma desconexão, né? É uma desorganização interna que gera, né? Possivelmente aí vai gerar um cansaço, porque você fica ali toda desorganizada, né? Então, presta atenção naquilo que você está desejando, o que você está necessitando e vai resgatando ali a sua própria essência, sabe? Voltando para o teu eu, para o teu centro e tendo diálogos internos, que é importantíssimo, né? E, bom, fica aí a reflexão e eu te convido para você estar comigo hoje à noite, no nosso encontro estelar, às 21 horas. E hoje eu vou ensinar para você uma prática de conexão com a natureza, relacionada à árvore, né? Tudo a ver com aquilo que a gente conversou. E a árvore tá aí, né? Para crescer, para expandir, para frutificar. E ela não precisa pedir permissão para ninguém. Então vem comigo hoje à noite para você acompanhar aí as práticas de conexão com a natureza. Essa semana tá incrível. Então eu espero por você e a gente se vê, tá? Até mais tarde e também até o próximo episódio aqui da Nave Estelar, tá bom? Então até mais. Tchau, tchau, e põe a mãozinha aqui, ó. Te vejo.